eu estava no LinkedIn e eu esbarrei com esse texto do Renan Portela. E ele colocou uma reflexão muito boa aqui que eu vou trazer os pontos, né? Eu vou fazer um comentário sobre esse desabafo, que ele é legítimo, de quem vive essas dores reais aí de uma gestão e da busca por consistência em um mercado que parece, muitas vezes, fragmentado e sem foco. É um convite necessário à autorreflexão para ambos os lados, tanto empresário quanto colaboradores, funcionários, seja lá como você se identifica. Se eu vou fazer uma provocação aqui, que talvez o nó dessa questão, ele não seja a falta de compromisso, e sim a falência de um modelo de mensuração de valor. O mercado ele mudou porque a percepção do custo de vida mudou também. Quando um candidato desiste de um excelente salário por conta do modelo 100% presencial, e isso acontece recorrentemente, ele não está necessariamente fugindo do trabalho. Muitas vezes ele está calculando o custo invisível que o dinheiro não compra. Porque existe um custo invisível. 3 horas diárias, no mínimo, no trânsito, a perda do primeiro gol do filho, a primeira apresentação de balé da filha, deixaram de ser o preço que se paga pela carreira e passaram a ser vistos como um custo alto demais. E por que um custo alto demais? Porque você deixa de viver coisas que o dinheiro não compra, que a promoção na empresa não compra e que ainda assim podem acontecer num outro momento. E para o talento moderno, o cumprimento rígido dessa jornada de 8 horas em um escritório começou a soar como oportunidade e deixou de soar como oportunidade e passou a soar mais como uma amarra que não garante necessariamente produtividade. E é verdade. Quantas vezes eu já presenciei colegas falando que, cara, mais uma reunião, bicho. Uma reunião que poderia ser resolvida com um e-mail, né? Porque as pessoas acham que o fato do cara bater um dedão lá naquele relógio digital de ponto que o governo exige, vai garantir que o cara esteja produzindo. Lembrando, eu já citei 3 horas de trânsito. 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, sendo muito bom. Isso a gente falando de Belo Horizonte, São Paulo, Rio, né? E, e aí o cara já chega estressado, trabalha o dia todo e ele vai embora já estressado do trânsito da manhã, das coisas do dia a dia, e volta estressado para casa, chega cansado, estressado em casa. Essas 3 horas que ele não se estressa, elas se resumem sim em mais produtividade, elas se resumem sim em mais qualidade de vida, e isso é uma das coisas que é parte do custo invisível que as empresas ficam muito pé da vida que a galera não se compromete. E não é isso. Então eu estou trazendo aqui uma outra ótica do negócio que muitas vezes as pessoas não entendem, né? A verdade desse modelo tradicional de salário mensal baseado em bater ponto, né, que a gente herdou da era industrial, está mostrando sinais claros de esgotamento. E já não é de hoje, já tem um bom tempo que isso está mostrando um esgotamento. O comprometimento real, ele deveria ser com a entrega do que tem que ser feito, com o cumprimento dos prazos e com a qualidade dos projetos, com a qualidade da entrega, né? Independentemente se o profissional levou 1 ou 10 horas para executar, ou se fez um investimento, ou se está vestindo uma calça jeans, uma bermuda, ou em sua própria casa, né? Países com mercados altamente maduros já entenderam isso. Há décadas operam fortemente aí com esse modelo de contratação e remuneração por hora ou por projeto. Eu vivo essa realidade, tá? E aí eu tô colocando aqui essas coisas porque eu vivo essa realidade. Esse formato ele devolve autonomia para o profissional e garante eficiência para o empresário. Ele substitui essa cultura da presença pela cultura do resultado. Tá entendendo onde a gente chega? O desafio que fica para todos nós, empresas e profissionais,
como desatar o nó de uma legislação e de uma cultura trabalhista que ainda insistem em prender as pessoas em uma cadeira, enquanto o mundo lá fora exige agilidade, flexibilidade e, acima de tudo, respeito ao tempo de vida de cada um, né? Ao Renan, parabéns aí por trazer esse tema para a mesa, porque é um tipo de debate honesto que o mercado precisa disso. E muitas empresas, elas olham para quem escreve esse tipo de coisa como, esse cara aqui é um vilão da história e etc, né? Eu sou um cara que eu me posiciono de forma muito firme contra regime presidencial, porque se eu sou um profissional que eu tenho que lidar com diretoria, com alta gestão, ou eu preciso ter contato com o cliente, aí a presença física ela tem um outro tom, porque demanda coisas estratégicas que você muitas vezes precisa estar presente. Agora, um designer de experiência interface, que é o meu caso, designer gráfico, realmente esse cara precisa ir lá usar o computador da empresa, o software da empresa, a energia elétrica da empresa. Não é muito mais caro para a empresa colocar todas essas coisas? Aí o cara tá deslocando da casa dele para o trabalho e sofre um acidente, aí a legislação mete um acidente de trabalho, porque embora o cara não bateu o ponto, o deslocamento até a empresa é considerado um acidente de trabalho, se eu não me engano, sabe? O custo invisível mora também em quando o cara acha, pô, eu tô pagando 10 mil reais pro cara. Aí desses 10 mil, o governo toma 3 mil do cara e o empresário ainda paga mais 8, 9 mil reais direto pro governo. Ou seja, o governo pegou de 11 a 12 mil para ele e sobrou 7 na mão do cara, que desses 7 mil, o cara ainda vai pagar 50% de imposto sobre o consumo. Ou seja, o cara recebeu 3.500, 4 mil reais líquido na vida dele. E aí tem a outra coisa, porque a empresa, ela não contabiliza quando o cara tá... mas eu pago combustível. Você não paga o seguro, que é contabilizado, que é precificado. Você usa o carro para trabalhar? Usa o carro para trabalhar. Então, beleza, seu seguro vai ser mais caro. Você não paga a manutenção do carro. Você mora a 20 quilômetros da empresa. É 20 para ir, 20 para voltar. São 40 quilômetros por dia. Vezes 20 dias, são 800 quilômetros. Então, aí você vai para lá e para cá, aí no final das contas, daqui a pouco você tem que deixar ali 2 mil reais uma concessionária para arrumar um carro. Manutenção preventiva, não estou falando que o carro estragou. Aí tem aquela questão que, às vezes, você até tem um horário que dá para ir buscar seu filho na escola, mas a escola é a 1,5 km da sua casa e ela fica 8 quilômetros da empresa. Então, você andou 10 para ir para a empresa, 8 para ir buscar o filho e andou mais 2 para voltar para casa, 1,5 km, né, ali. Então, entra aí nessa conta também, ou às vezes a escola é mais longe, é mais perto de casa, mas é mais longe, né, ainda. Às vezes o cara ia andar 8 para ir, 8 para voltar, e o cara tem que andar 8 para ir, 10 para pegar o menino e andar mais um tanto para chegar em casa. Então, isso chama-se custo invisível. Agora, o custo invisível mais crítico que eu vejo nisso tudo que eu comentei aqui é exatamente essa questão do o que eu perco que o dinheiro não paga. Que eu citei o primeiro gol do meu filho, o primeiro balé da minha filha. Isso é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que paga. Eu não era pai até pouco tempo. Hoje eu sou pai. Hoje eu entendo a importância dos momentos que eu tenho perto da minha filha. E isso é uma coisa que não tem salário no mundo que paga. Beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Comenta aqui o que você acha sobre tudo isso que o Renan escreveu, que está aqui na tela, e sobre o que eu comentei. Não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos. Um abraço e até o próximo.